Olá, querido amigo, querida amiga, é uma satisfação muito grande ter vocês conosco aqui essa noite. Na realidade, né, alguns ainda vão começar a entrar. Estamos iniciando essa live, que é uma live da Igreja Evangélica Ministério Fé para Todos. Deixa eu procurar aqui onde está a câmera, achei. Tem duas pessoas aqui com a gente, irmã Áurea, Gleice, minha querida irmã em Cristo. Oh, glória, glória a Deus, né? Então, estamos aqui alegres, felizes por poder declarar a soberania de Deus na nossa vida. Em todas as lutas, em todas as questões de dificuldade que acontecem nas nossas vidas, nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Um Deus que, amém, minha irmã, alegria nossa, né? Um Deus que cuida dos seus, e agradecemos pelo maior dom que foi dado ao ser humano, né? De forma gratuita e tão desprezado, que é o maior dom, que é o dom da vida. E estamos aqui para enaltecer e dignificar o nome daquele que vive e reina para sempre, que é o nosso Senhor Cristo Jesus. Amém? Então, já tem 5 pessoas com a gente. Silvana, Deus abençoe, irmã Silvana. Enfim, essa é uma live da Igreja Evangélica Ministério Fé para Todos. Eu sou o evangelista, esse que vos fala é o evangelista Maxwell. Esse é o Mateus, meu filho amado, o meu ajudador, levita da casa do Senhor. E nós estamos aqui para declarar bênção sobre a sua vida. Daqui a pouco nós estaremos orando, estarei ministrando a palavra. E tenho certeza que Deus ele tem algo novo para você essa noite, algo que venha renovar o seu ânimo, a sua intimidade com Deus, a sua disposição em viver para Cristo, declarar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. A nossa igreja é Ministério Fé para Todos, como já falei, na Praça de Nova Cidade, aqui em São Gonçalo. Né, essa questão da pandemia, nós já falamos e repetimos, né, abriu também uma oportunidade de nós adentrarmos em seu lar, na sua casa, no seu carro, enfim, no seu trabalho, onde quer que você esteja, na possibilidade de trazer sempre uma palavra amiga, um momento de reflexão, e o mais importante, orar, clamar por vidas que porventura, né, estejam passando. Irmã Sueli também com a gente, boa noite, irmã Sueli, que estejam passando por adversidades, por problemas dessa vida, por dissabores, boa noite, irmã Áurea, possam ser alvos das nossas orações, porque nós cremos que quando nós oramos, o nosso Deus é um Deus que responde orações, um Deus que cuida de nós, amém? Mas você que ainda não conhece a nossa igreja, porque essa live ela vai rodar, né, por aí afora, as pessoas vão ter acesso. Aqui em casa a gente compartilha, mando lá para minha mãe em São Paulo, para os amigos dela, a Vanessa também. Pastor Samuel, boa noite, meu pastor, está aí conosco. E essa live ela vai perdurar aí nas redes, né, de computadores, na internet aí por muito tempo. E depois você pode propagar, pode passar à frente. Também querendo nos fazer uma visita em nossa igreja, você vai ser muito bem recebido. É Ministério Fé para Todos, Avenida Presidente Kennedy, número 1771, na Praça de Nova Cidade, em São Gonçalo. É muito fácil. Tem a Praça de Nova Cidade, né? Próximo ali a entrada ali da Vicente de Lima Cleto, que é a rua principal ali em Nova Cidade. E vai estar ali o Ministério Fé para Todos, para te receber, para abençoar a sua vida. Os nossos cultos, né, os cultos do meio de semana, de quartas-feiras, ainda não estão acontecendo, em virtude de toda essa questão da pandemia, mas tem a live que é feita às quartas-feiras pelo nosso pastor, pastor Samuel Brito, que é presidente da nossa igreja aqui em São Gonçalo, pastor Samuel Brito, também a diaconisa Cora, que estão sob a direção da nossa igreja. E aos domingos os cultos presenciais. Está aqui o Wilton. Oi, Wilton, boa noite. Viviane Heusler está sempre com a gente, o pastor sempre ora pela Viviane. E, enfim, os nossos cultos domingo, que aí sim, com os cultos presenciais, com todo cuidado, com a questão da higienização,
né? Todos com máscara. Infelizmente essa é a situação momentânea, esperamos em Deus que tudo isso venha passar. Mas com todo cuidado, a igreja higienizada, nós temos os cultos, né, aos domingos na parte da manhã, que é um culto, né, doutrinário, um culto de estudo, uma palavra mais forte, uma palavra de conhecimento em assuntos que muitas vezes não são abordados no cotidiano, assuntos que são, né, voltados para o crescimento espiritual, direto com o nosso pastor Samuel Brito, sempre uma aula, sempre um aprendizado muito gostoso na parte da manhã, com louvor também, com a oração, mas voltado para o crescimento espiritual. E domingo à noite, na realidade não é à noite mais, domingo à tarde, né? Domingo, tarde e noite, a partir das 17 horas, esse horário do culto mais cedo, para que os irmãos possam retornar aos seus lares com maior facilidade, né? Por causa da condução, do horário, a partir das 17 horas. O culto evangelístico com a palavra profética, uma palavra também voltada para as famílias, no sentido de quê? De blindar as nossas famílias, declarar bênçãos, fazer com que os nossos lares, né, possam estar totalmente consolidados sobre a palavra de Deus. Um culto que tem sido uma bênção. E já bem antes da pandemia, de toda essa situação, de todos os reveses e de sabores que estamos passando, porque somos humanos, estamos nesse mundo. Antes disso tudo acontecer, já a palavra já haviam sido declaradas sobre nós. E por isso que nós estamos de pé, pela fé, na confiança da palavra que é liberada do altar. Amém? Bom, nós vamos agora estar louvando ao Senhor. Nós estamos aqui já com 15 pessoas que estão conosco. O Wanderson também está com a gente ali, deixa eu ver. Stephanie, Matheus? Stephanie, irmã Marli, tantas pessoas amadas. O Birajara está aqui também conosco. Um abraço, Diácono Birajara. E é isso, meus irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque é uma das coisas que mais me alegram é poder declarar a grandeza do Senhor. Nosso Deus é grande, ele é tão sublime e maravilhoso, que ele não precisa ser defendido, nem que alguém tente querer externar de uma forma mais, digamos assim, profunda ou grandiosa a glória de Deus. Não. Se nós o exaltarmos ou não, louvarmos ou não, ele continua sendo Deus. Continua sendo grandioso, continua sendo sublime, continua sendo soberano, continua sendo criador, continua dando vida, tirando a vida, tudo isso ele continua como Deus. Mas a liberdade em que o Espírito de Deus que habita em nós nos dá para declarar e propagar a grandeza de Deus, isso me alegra. Porque nada alegra mais um coração do Filho de Deus, do próprio Deus, quando uma criatura, um filho, mesmo sendo pecador, sendo falho, mesmo sem merecer, mas movido pelo Espírito Santo, busca forças, depois de um dia de trabalho, depois de todas as lutas, mas abre os seus lábios, assim como você está aqui comigo me assistindo, e abre os lábios para declarar que nós temos um Deus, que nós não estamos ao léu, nós não estamos sozinhos, nós não estamos nesse mundo jogados, nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Que você possa marcar os seus amigos, os seus parentes, aqueles que precisam de uma oração, porque no final nós vamos estar orando, intercedendo e clamando pela sua vida. Amém? O pastor aqui está salientando aqui que no domingo nós temos a ceia. Por incrível que pareça, primeiro domingo de novembro, né? Estamos viveremos o mês de novembro. Muito rápido, né? Com esses feriados, com toda essa dinâmica, já na terça-feira, o primeiro dia útil já é dia 3. E nós, pela misericórdia do Senhor, estaremos vivendo o mês de novembro. E fica o convite para a Santa Ceia, um momento muito importante para nos fortalecermos e comungarmos do mesmo pensamento, do mesmo Espírito e obtermos força no sacrifício de Cristo para entrarmos mais um novo mês com a graça e misericórdia de Deus. Você é convidado para participar conosco. A ceia não é tão somente do Ministério Fé para Todos, mas é a ceia do Senhor. E o Senhor Jesus declarou que quem de mim se alimenta, por mim viverá.
toda vez que nós nos alimentamos, nós temos vida do Senhor brotando em nós para resistirmos esses dias tão difíceis. Amém? O Mateus agora vai estar louvando e depois dos dois louvores que ele vai cantar, a gente tem a palavra. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Oh Senhor, louvado seja Deus. Ai, obrigado, Senhor. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. Obrigado, Senhor. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. E tudo que tenho é teu, e sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Obrigado, Senhor. Tu és minha melhor canção. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa canção. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. Aleluia, Pai. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. E tudo que tenho é teu, e sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Obrigado, Senhor. Jesus, tu és minha melhor canção. Tudo, tudo que tem é teu, e sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Obrigado, Senhor.
Graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, de adoração, de respeito e reverência ao teu santo nome, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no seu tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Aleluia. E trança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso e nem imagina o desfecho, e no fim das contas tudo se explica e tudo se encaixa e tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso e nem imagina o desfecho, e no fim das contas tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Glória a Deus, amém? Até foi surpresa para mim esse louvor, porque é um louvor novo do Leonardo Gonçalves, né? Uma regravação, mas é um louvor que ele regravou agora. E é bem difícil de cantar. É Tapeceiro o nome desse louvor, né? Fala que a nossa vida é obra de tapeçaria, né? O tapeceiro, ele vai bordando ali o tapete, ele vai fazendo o seu trabalho ali no tear, né? E muitas vezes a gente olha e não consegue ter noção daquilo que está sendo realizado. Mas no final das contas, no final de tudo, quando o trabalho termina, fica pronto, ele vira o avesso, né, o lado certo, e a gente consegue enxergar a beleza do que foi bordado.
Muitas vezes assim é a minha vida, é a sua vida. Nós passamos por lutas, por problemas, os quais muitas vezes não entendemos e nem temos uma visão espiritual para detectar o porquê estamos passando, né? Não só o porquê, mas para quê. Mas no final de tudo, o autor ele cita Romanos 8, verso 28. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Temos 16 pessoas com a gente. Entrou aí a Georgina Silva, minha sogra querida. Que Deus abençoe a minha sogra. E marque os seus amigos, você que tem aí alguém que precise de uma oração. Quem não precisa, né? De ser fortificado espiritualmente. Nós vamos à palavra, mas no finalzinho nós estaremos orando. Né? Você pode digitar os nomes, Mateus está aqui anotando. Você também pode, já falar que você pode ligar, ligar para a gente. Você pode fazer o seu pedido de oração, vai digitando, e no final nós estaremos incluindo esses nomes na oração para que essas vidas possam ser alcançadas. Amém? Pois bem, queria que você abrisse a sua Bíblia, você que pode, né? Muitas vezes a pessoa às vezes está assistindo no trabalho, está dirigindo, às vezes isso acontece. Mas você que pode abrir a sua Bíblia, queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Moisés. O primeiro livro de Moisés, chamado livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Eu vou saltear alguns versos para que, né, a gente possa concluir dentro do tempo. Tá a Marcinha aqui também. Boa noite, Marcinha. Paz de Cristo. Um abraço aí em todos. Livro do Gênesis, capítulo 2. A partir do verso... Eu vou pular alguns versos aqui para a gente poder só contextualizar, para não perder tempo. A partir do verso 7. Gênesis 2, capítulo 2, verso 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aí você vai pular para o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos a uma breve oração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que já é abençoada. Cremos, Senhor, que quando abrimos a tua palavra, é a tua boca, ó Deus, a nos falar. Por isso nós te pedimos, Senhor, reverência, te pedimos, Pai, autoridade, intrepidez espiritual, e que o teu Espírito tenha liberdade no meu espírito para trazer, Senhor, a luz aos teus filhos, ao teu povo, aqueles que nos assistem agora e até mesmo aqueles que irão nos assistir, Senhor, posteriormente. Glorifico o teu nome, é na alegria do Senhor Jesus em nossos corações é que eu te peço. Amém. Amém. Amados, existem realidades que só ficam bem claras para nós quando nós conseguimos extrair da palavra de Deus princípios que são absolutos. Quando eu começo a estudar o livro de Gênesis, e eu gosto muito do livro do Gênesis e tenho estudado bastante esses últimos dias, né? A palavra Gênesis, ela significa origens ou princípio. O livro do Gênesis, ele é um nascedouro, é onde nós podemos nos apropriar de informações que durante toda a vida, durante toda a nossa trajetória aqui na Terra, serão importantíssimas para que a gente possa dirimir as questões da vida. Né? Eu tenho sido repetitivo nisso, aqueles que têm mais contato comigo, sabem?
Se existe algo difícil para o ser humano, chama-se viver. Eita, coisinha difícil é viver. Você concorda comigo, você que está em casa me assistindo? Porque, ainda mais nesses dias de hoje, a coisa difícil é viver. Você lidar com os problemas da vida, com os reveses, com os dissabores, com os problemas que fazem parte da vida humana. Certa feita, né, eu vi alguém comentar um negócio muito interessante, a pessoa reclamava das coisas que estava passando, e certa pessoa retrucou e falou, poxa, mas a única maneira que você tem de não passar por esses problemas é morrendo, porque são problemas de quem está vivo. Então, meu irmão, minha irmã, nós que estamos vivos, respirando de pé, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós teremos problemas, aflições, dificuldades. Mas quando nós nos debruçamos na palavra de Deus no livro do Gênesis, nós começamos a extrair algumas coisas que são muito interessantes para nós no dia de hoje. Então, quando eu olho para esse relato, né, que nós acabamos de ler, nós vamos contextualizar melhor. Quando eu olho para esse relato do Gênesis, eu começo a entender que desde o marco inicial da história, a raça humana, ela está vinculada a Deus, ela tem estado vinculada a Deus pela fé. Pela fé, pela obediência e a reverência aos princípios absolutos da palavra de Deus. E quando nós nos interagimos, quando nós começamos a entender o processo da criação, eu já falei isso aqui em outras lives, que o princípio eterno de Deus é habitar com o homem. No livro do Gênesis, Deus inicia o seu projeto num jardim, tendo comunhão com o homem na viração do dia. Tanto de Gênesis a Apocalipse, Deus ele manifesta esse querer de habitar com o ser humano. Né? No Gênesis ele começa no jardim, e no Apocalipse ele termina numa cidade, que é a cidade de Jerusalém Celestial, também querendo habitar com o homem. E nesse processo de vínculo entre Deus e o homem, existe algo muito interessante que que nós precisamos entender, eu queria abordar nessa noite. Esse vínculo, essa condição de estar vinculado a Deus, passa por um processo chamado fé. Passa pela fé. Por isso, a importância de termos fé. Né? É algo até que seria até um pouco, né, contraditório, um paradoxo, dizer que a fé é importante na questão, em que sentido? Dizer que a fé é importante para o cristão. É um paradoxo porque não existe um cristão sem fé, existe? Bom, dentro dessa visão, nós só estamos vinculados a Deus através da fé. O que é vínculo? Eu estava pensando, meditando, é muito interessante quando a gente medita na palavra de Deus, é muito gostoso e algo que me dá muita satisfação é meditar na palavra. Eu posso dizer para você que aquilo que mais me atrai, mais me alegra é a meditação na palavra. Depois vem o esporte, vem outras coisas, mas eu digo assim como ser humano, falando de forma sincera. A palavra de Deus me alegra porque quando você começa a estudar, você vê que na palavra de Deus a gente consegue resposta para todos os problemas da vida. Então esse vínculo, o que é vínculo? Estar vinculado a Deus, esse vínculo, a palavra vínculo significa ter relacionamento. Vínculo, relacionamento de dependência. Vínculo, estar atado. Vínculo, estar ligado. Então eu só tenho um relacionamento de dependência, eu só estou atado, eu só crio laços para com Deus, eu só me aproximo de Deus quando eu tenho fé. E é muito interessante, eu até anotei assim, mais ou menos assim, por exemplo, só para poder abrir a nossa mente, a sua mente, junto comigo, né? No casal, qual é o vínculo do marido e mulher, marido e esposa?
O que une o casal? Nós temos tido lives aí para casais, né? O Diácono Birajara, a irmã Mônica, né? O Diácono Vinícius, a Francine, a irmã Francine, e o Israel e a Tatiele. Inclusive, um abraço para eles. O curso Casados para Sempre tem sido uma bênção. Por exemplo, o marido e mulher, o que cria esse vínculo? É o amor. Marido e mulher só tem esperança, só crê no futuro, só trabalha de forma espiritual falando, né? Junto, almejando algo, projetando algo, para o filho, para a família, para o bem-estar, até para o ministério, até para a igreja, se esse casal tiver o vínculo do amor. Na maternidade, a maternidade, a mãe, que é a coisa mais linda, ela está vinculado à sua prole, ao seu filho ou filha, por quê? Pelo vínculo da maternidade, o vínculo da afeição. Por isso esse vínculo que é fortíssimo, né? Existe ex-marido, existe ex-sogra, existe ex-cunhada, mas não existe ex-mãe. Mãe é mãe, quer queira, quer não, existe uma mãe. E esse vínculo será carregado para o resto da vida, porque tem um filho que saiu das suas entranhas, do seu ventre, e esse vínculo está estabelecido. Olha que coisa louca, a gente vai pensando, vínculo, meu filho. Você que trabalha numa empresa, né, um empregado, até existe uma linguagem jurídica, né? Existe um vínculo empregatício. O empregado, ele está vinculado ao empregador, à sua empresa onde você trabalha, por esse vínculo. Por quê? Porque você tem um horário, você faça chuva, faça sol, a empresa lhe aguarda para que você venha trabalhar, sim ou não? Sim. E você tem esse compromisso, essa condição de cumprir horário, e isso traz um vínculo empregatício, onde você tem seus direitos, onde você precisa também, o empregador precisa entender que dentro desse vínculo existem condições a serem cumpridas, não é assim? E com Deus também é assim. Existe esse vínculo humano nas origens, no princípio, no nascedouro de tudo, conforme eu falei do Gênesis. Ele só é realizado entre eu e você para com Deus. Esse vínculo só é realizado pela fé. E o interessante é que a caminhada cristã, a caminhada com Deus é um conjunto de coisas. Porque você começa a ver nesse contexto que nós lemos, né? Deus, ele cria o homem, ele coloca o homem no jardim para cultivar e guardar, e com todo amor, mas com autoridade, de forma imperativa. No verso 16, o Senhor ordena ao homem. Ele chama o homem e passa uma ordem. Fala, olha, existem aqui muitas plantas que você pode comer livremente, ou seja, responsabilidade, liberdade com responsabilidade. Mas no verso 17, o Senhor Deus, ele fala, nós lemos aqui, mas a árvore, o fruto do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, na nossa versão diz do conhecimento do bem e do mal, esse você não comereis, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Olha que interessante. Porque talvez você esteja perguntando, mas evangelista Maxwell, onde entra a fé nisso aqui? É onde eu quero chegar, onde eu vou te mostrar. É muito interessante porque nós estamos aqui falando do capítulo 2 de Gênesis, e até esse momento desse contexto, Adão ele ainda vivia em plena sintonia para com Deus, para com a natureza, para com o projeto que havia sido estabelecido, de todo equilíbrio entre a fauna, a flora. E até esse momento, Adão, olha só que interessante, como é que é bom a gente estudar a Bíblia. Até esse momento, meus irmãos e minhas irmãs, Adão, ele não tinha conhecimento do que era a morte humana. A morte ainda não existia. Nem eu, nem você fomos criados para vivermos esperando a morte. Né? Diz o ditado aí fora, a coisa mais certa da vida é a morte.
Porque uma criança, o pastor sempre fala isso, né, meu pastor? Uma criança que nasce, ela já começa o processo de contagem para o dia da sua morte. Talvez idosa, talvez em meia idade, talvez uma criança, não sabemos o dia da nossa morte. Então Adão, nesse contexto aqui, ele não sabia, ele não tinha conhecimento da morte humana. Então o problema de não ter um vínculo de fé com Deus, de ter essa fé borbulhando em nós e nos movendo a crer, é porque a falta de fé, a falta desse vínculo com Deus, que trouxe toda a problemática do pecado para mim e para você hoje em dia. Por quê? Porque Adão, por não ter presenciado a morte humana, ele não levou a sério aquilo que foi falado por Deus de forma imperativa, com amor, mas com força, porque Deus foi muito categórico, falou, olha, você pode comer de tudo, mas o dia que comer, certamente morrerás. No livro de Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura prometeria, falaria algo e deixaria de cumprir? Tudo aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Mas Adão, ele não teve fé para encarar, Mateus, mesmo sem conhecer a morte, ele não teve fé para valorizar aquilo que Deus falou como verdade. E é nesse viés que eu quero entrar nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Existe um perigo muito grande, porque quando nós não andamos por fé, nós andamos por dúvida. Qual é o antônimo de fé, Mateus? O antônimo da fé é a dúvida. O antônimo da fé é a incredulidade. Então existe um perigo muito grande em nossas vidas, porque funciona assim. Assim como a fé está para a obediência, a incredulidade está para a desobediência. Tão logo, o nosso raciocínio se concretiza de que maneira? Que só obedece quem tem fé. Quem não tem fé, torna-se um eterno desobediente. Então, abordando também essa questão, a questão de obedecer ou desobedecer é algo profundamente espiritual. Obedecer ou desobedecer é algo muito profundo, porque sempre que nós não estamos com a nossa fé em alta, nós corremos um risco muito grande de entrar no caminho da desobediência. Foi o que aconteceu com Adão. E quando eu estudava esse contexto, né, muito interessante que eu estou falando, porque o relacionamento de Adão para com Deus, né, ele foi essa comunhão de Adão para com Deus, o princípio dessa comunhão era regida através da fé. E quando nós temos a nossa fé agindo de forma vacilante, nós estamos correndo perigo. E a questão da fé é tão importante, o nosso pastor sempre aborda isso. Existem vários tipos de fé, né? Existe a fé sobrenatural, existe a fé natural, existe a fé salvífica, que é a fé para a salvação. Mas em todos esses níveis de fé, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela precisa estar arraigada, estar blindada, num contexto de que aonde a nossa fé possa estar em alta. Então toda essa questão fatídica das tristezas humanas, dos problemas que nos acometem, muitas vezes passam pela falta de fé, que gera a desobediência. Olha só como é que é um processo muito complicado, mas interessante para ser analisado. Primeiro, vem a falta de fé. A falta de fé te torna um desobediente, porque a dúvida foi gerada. Na desobediência, ela vem trazendo consigo o pecado. O pecado, por sua vez, ele vai gerar o quê? A morte. Quantos amados estão hoje vivendo um momento de morte?
de pecado, de sequelas, porque, como Adão, resolveram não acreditar em Deus. Por isso que eu falo que é um processo espiritual, meu irmão, minha irmã, porque não é só uma questão de você acreditar ou desacreditar. É uma questão da tua fé estar em alta, para você entender que em meio às lutas que você está passando, os problemas que você passa, que eu passo, existe um Deus que tem um caráter abençoador. Existe um Deus que é caracterizado pelos seus atributos. E um dos atributos do Senhor é a sua onibenevolência. Oni, completo, benevolente, bondoso. Nosso Deus é integralmente, completamente bom. E quando a nossa fé está em alta, nós passamos a acreditar e acreditar toda a nossa esperança num Deus que tem caráter, num Deus que pode mudar as sentenças, um Deus que pode mudar a história da sua vida. Então, quando nós começamos a estudar a palavra, nós vemos o quanto a fé é importante. Só para você ver comigo, o capítulo 3, olha como é que a coisa ela é complicada. Então, nós estamos falando que Adão não teve fé, porque a questão desse livre-arbítrio que Deus deixou com o ser humano, porque Deus ele não criou robô, ele criou um ser humano que pode dizer sim ou não, pode obedecer ou desobedecer, porque a graça é essa, literalmente. Se eu posso desobedecer e me tornar incrédulo, mas se eu mesmo sendo pecador, eu forço a barra para comigo, através da fé, do Espírito Santo que está em mim, e eu passo a ser obediente, o mundo espiritual entra em alerta. O que está acontecendo? Numa geração má, pecaminosa, no mundo mau, luta contra a carne, o mundo e o diabo, mas obedece? Como que está obedecendo? Porque o Espírito Santo de Deus nos motiva a ter fé. Mas a coisa é muito complicada. No capítulo 3, olha o que o texto nos apresenta. Mas a serpente, mais o que? Sagaz, outra versão diz astuta, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só. Olha como é que o Satanás ele é perspicaz, ele é sagaz, ele vem de forma sorrateira. A serpente, né, emblemática, como o próprio Satanás naquele momento, tipificando o demônio, o tentador, o acusador. Ela vai a Eva e fala o quê? Mas como é que foi que Deus falou mesmo? Mas Deus disse o quê? Mas não pode comer de nada. Olha só, que forma sorrateira. E assim que o inimigo continua trabalhando em nossas vidas, querido. Ele nos sugestiona a duvidar, a andar por incredulidade, para aceitarmos propostas não condizentes com aquilo que Deus quer para nós. E no verso 2 respondeu-lhe a mulher: não, serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeram. Aqui está a entrada do pecado nesse mundo. Tudo aquilo, meu irmão, que você vê como perversão, que você vê como contraditório no mundo em que vivemos, essas doenças desgraçadas que têm nos assolado, toda a questão da pedofilia, do homossexualismo, do lesbianismo, da pornografia, da falta de respeito para com o próximo, das questões financeiras, do desemprego, tudo isso adentrou ao mundo através do pecado que foi concebido pela falta de fé. Porque, queridos, nessa noite nós estamos falando sobre fé. Que tipo de fé, evangelista Maxwell? A fé que nos conduz à obediência. Qualquer tipo de fé que não gera obediência dentro de nós é uma fé rasa, uma fé
totalmente superficial que não nos conduz ao caminho que Deus quer de nós. E se você continuar lendo o livro do Gênesis, no capítulo 4, depois do homem ter sido expulso do jardim, olha só que palavra abençoada para você essa noite. Depois do homem ter sido expulso do jardim pelo pecado, os irmãos sabem que, né, Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. E a questão ali, né, de Caim e Abel é muito interessante, porque o capítulo 4 ele não especifica, né, de forma significativa o porquê Caim matou Abel. Ele fala sobre a aceitação das ofertas, que a oferta de Abel foi aceita para com Deus, mas a oferta de Caim não. E é muito interessante, quer ver? Nós podemos ler só para poder... Nós estamos falando sobre fé que nos conduz à obediência. Fé que gera em nós a condição de tomarmos decisões assertivas, decisões que Deus espera que tomemos. É só você virar a sua página, capítulo 4 do Gênesis, ainda no Gênesis, no verso 4, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o seu semblante. Verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha a pergunta. Meu irmão, minha irmã, Deus com todo carinho, com toda onisciência, presciência, com todo amor, ele chama Caim e fala assim: filho, por que você está triste, meu filho? Se você proceder de forma, se você procederes bem, não é certo que serás aceito? O que é proceder bem, meu irmão, minha irmã? É ser obediente. Se você for obediente, Caim, deixar que a fé gere obediência em seu coração, eu vou te aceitar, filho. E Deus fala com vidas essa noite. E Deus continua: não é certo que serás aceito? Mas se todavia procederes mal, o que é proceder mal? Desobediência, falta de fé e incredulidade. Olha que palavra maravilhosa. Todavia, se procederes mal, meu filho, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominar. Como que o diabo age? Ele traz ao coração dúvida, que gera a incredulidade, que gera a desobediência. É uma escada íngreme, direto para o fundo do poço. Primeiro, falta de fé, gera dúvida, que gera incredulidade, dúvida e incredulidade. Depois, gera o pecado, gera a desobediência. Depois, com a desobediência, vem o quê? O pecado. E depois, com o pecado, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Olha que coisa interessante para a gente degustar nessa noite e olhar para a nossa vida. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Agora cumpre você dominá-lo. Deus deu a chance de Caim dominar-se e evitar o que estava. Agora olha que interessante. Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o quê? O matou. Verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu, tutor, outra versão diz, guardador, cuidador de meu irmão? Queridos, é muito nítido, mas não é fácil, porque todas essas questões as quais nós estamos abordando, elas são descortinadas no âmbito espiritual.
não se desobedece porque apenas quer desobedecer. Se desobedece porque existe uma opressão maligna. Como houve para Adão e Eva pecarem, como houve para Caim matar, e como há nesses dias de hoje. Ninguém ingressa na droga no objetivo de se matar, de se exterminar propriamente falando, se degradar ao inferno da droga. Mas começa-se com a bebidinha forte, começa-se com cigarro, do cigarro vem a maconha, da maconha vem a cocaína, da cocaína o LSD, do LSD vai para o crack, e do crack nós vemos isso que nós temos visto crescendo em São Gonçalo. Quantas pessoas viciadas no crack não conseguem sair mais. Queridos, e assim por diante. E Caim diz, por acaso eu sou cuidador do meu irmão, como se dissesse assim, vem cá, eu sou obrigado a cuidar dele. Eu sei lá do meu irmão, só que ele já tinha matado o próprio irmão. Amados, e você vai lendo a Bíblia, e no capítulo 6 do Gênesis, a mesma coisa. Deus, ele vê todo o corromper da geração humana, que era contínuo, as tristezas de pecado, a qual aquele povo trazia ao coração de Deus naquele momento. E Deus chama Noé e faz uma proposta a Noé: Noé, eu tenho visto a tua justiça, a tua santidade, o seu desejo em me servir, você é um homem justo e íntegro, e eu farei uma aliança contigo, porque eu exterminarei toda essa terra. Essa terra já não tem mais jeito, porque todo ser vivente é mau. Mas com você, Noé, eu farei uma aliança. Você vai construir uma arca, porque dessa arca virá um dilúvio. Só que até aquele momento nós estamos falando de fé. Até aquele momento, como? O que Noé fala, parafraseando, Noé fala: Senhor Deus, o que é um dilúvio? Noé, dilúvio, vai chover, Noé. Vai chover, vai cair água do céu. Só que por isso que eu estou te falando, no livro do Gênesis fala sobre origens, nascedouro, princípios. Porque a terra era totalmente linda, diversificada de plantas, de relvas, de coisas lindas, porque brotava uma água do solo, brotava um vapor que regava as terras. Até esse momento de Gênesis 6 não existia chuva, nunca tinha chovido. Noé não sabia que era chuva, a geração de Noé não sabia que era chuva, mas Deus chama Noé e fala: Noé, vai chover. Noé, ele teve que colocar a sua fé em prática. Não me interessa se a chuva vem de baixo ou vem de cima. Se o meu Deus falou, eu irei cumprir. Noé chama a sua família: olha, eu tenho um projeto. Talvez os filhos de Noé tenham parado e falado: meu pai ficou louco. Talvez a mulher de Noé tenha dito: ele ficou louco, esse cara tá doido. Ô pai, o que é chuva? Chove, cai. Ah, cai água do céu? É, vai cair água do céu, vai inundar essa terra. Em Mateus 24, 35, 36, 37, o Senhor Jesus corroborando o que Noé falou, chancelando e testificando agora no Novo Testamento, o Senhor Jesus repete as palavras de Noé e começa a falar: assim como eram nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, festejavam, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o Senhor Jesus falando, estavam em festas, até que um grande dia, Noé entrou na arca, e a arca se fechou. Amados, isso é muito lindo, é muito forte, tem muito mais textos aqui para falar, a gente vai pulando por causa do momento. Qual é o cerne? Cerne é luz dessa mensagem nessa noite. Como está a sua fé? Noé precisou ter fé para bater de frente com aquela geração. Você imagina Noé lá com o serrote fazendo a arca, e as pessoas passando: vai maluco, vai Bíblia, vai crentão, vai chover, né? Ah, vamos esperar cair água do céu, Noé. E ele tinha um projeto, e o Senhor colocou dentro da arca. Pela fé, Noé entra na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Nós poderíamos ler lá. E te falo mais:
Vamos ler lá? Hebreus 11, lembrei também, Hebreus 11, lembrei de Caim que eu pulei. Hebreus capítulo 11 fala sobre a galeria da fé, onde estão ali resumidos os heróis da fé. Hebreus, no finalzinho da sua Bíblia, antes de Tiago, Hebreus 11, verso... Vamos falar, voltando um pouquinho de Abel, estamos falando de Noé, mas só voltando de Abel, olha só que lindo. Aqui especifica a questão da oferta. Verso 4, Hebreus 11, 4. Pelo quê? Fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, porque Abel tinha fé. Caim era desprovido de fé, já tinha um coração transtornado pela incredulidade, pela dúvida. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Agora nós vamos para o 7, meus irmãos. Pela fé, quem? Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da onde? Da fé. Olha só, pela fé foi divinamente instruído, meu irmão e minha irmã. Quando a fé transborda em nossos corações, nós somos instruídos de forma divina. Uma instrução poderosa, miraculosa de Cristo através do Espírito Santo nos instrui. Vai conosco, esse é o caminho, esse não é o caminho. Pela fé, Noé, ele creu acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu espero, eu não vejo, mas estou convicto que há de acontecer. Amado irmão, amada irmã, se coloque numa posição de buscar ao Senhor. Hoje, nesses últimos dias, o inferno, o inimigo tem atacado porque ele quer minar a nossa fé. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé só é gerada no seu coração quando você ouve a fé. 2 Coríntios 2, 5, Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Romanos 5 diz que o justo é justificado pela fé. Tendo paz com Deus, somos justificados pela fé através de Cristo Jesus. Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder para a salvação de todo que crê. Crê é o que? É fé. No verso 17 diz assim, que a justiça de Deus é revelada através da fé. Diz assim, a justiça de Deus é conhecida de fé em fé. Como está escrito, 2 pontos, o justo viverá pela fé. Amado irmão, amada irmã, somos cristãos. Como cristãos precisamos ter fé. No mundo em que vivemos hoje, ninguém tem condições de viver nesse mundo sem fé. Eu li algo interessante de um grande teólogo evangelista americano, falecido agora em 94, Leonard Ravenhill. Ravenhill diz que a fé é o músculo que nos faz carregar os nossos fardos. A fé é a moeda corrente que nos dá condições e aquisição de termos acesso ao reino espiritual. Você só tem acesso ao reino de Deus com a fé, que é a moeda corrente. Ô meu irmão, o autor aos Hebreus 11, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Amado irmão, amada irmã, precisamos da nossa fé em ebulição, de uma fé voltada para crer. E eu termino da seguinte maneira: Adão não teve fé para crer na morte, onde Deus tinha avisado. Falamos sobre Caim, que por falta de fé matou Abel. Falamos da arca, que tipifica Cristo. A arca é um tipo de Cristo. A arca de Noé tipifica a presença de Cristo.
Por quê? Por falta de fé, muitos se perderam. Efésios 2, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos. O que é graça? É o favor imerecido. Jesus morreu na cruz, eu não merecia. Sacrifício vicário, substitutivo. Foi redentor. Redentor significa pagar preço. Ele pagou o meu preço, me redimiu, me reconciliou com Cristo. Essa é a graça. Eu não merecia, não mereço, mas Ele me amou, me salvou. Mas eu preciso, para ser salvo, evidentemente, através da graça, ter uma resposta concreta de fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de homens, mas é um dom que vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, um dos 9 dons, o dom da fé. A graça foi feita, mas rapidamente eu respondo através da fé, porque eu não vi Cristo no Monte Caveira. Calvário significa caveira. Lá tem uma espécie de caveira na rocha. Por isso é o Monte Caveira. Você viu Cristo morrer? Eu não vi. Você viu Cristo ressuscitar? Eu não vi. Você viu o Mar Vermelho se abrir? Eu não vi. Você viu Jonas ser engolido pelo grande peixe? Mas eu não vi, mas eu creio. O antigo pregador diz que se porventura, a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas, mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu creria. Porque eu creio pela fé nas promessas bíblicas. E eu encerro dizendo, pela fé, meus irmãos, nós precisamos crer o que está escrito lá em Tessalonicenses. Pelos dias maus que estamos vivendo, nós temos visto a iminente volta de Cristo Jesus. E pela fé, meu irmão, minha irmã, nós precisamos crer, porque lá em Tessalonicenses diz que dos céus haverá um alarido, e das nuvens celestiais Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. Os mortos, aqueles que já morreram, ressuscitarão primeiro. E nós que porventura estivermos vivos, seremos transladados aos ares com o Senhor, com as trombetas, o céu se abrindo. É loucura isso, meu irmão? É. Mas isso é conquistado pela fé. Seremos levados aos céus com Cristo Jesus, para a salvação eterna. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que eu, que você possamos vigiar e possamos verificar como está a nossa fé. Porque a fé é o passaporte para a nossa vitória aqui na terra e também para a morada celestial. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler aqui rapidamente os nomes que pediram oração. Oração pelo José Américo. Botou ali, meu filho? Botou, né? Oração pelo senhor José Américo, irmão da irmã Rosane. O Marcos Antônio, que está no CTI, com bactéria no cérebro. Meu Deus. Stephanie, família. O Austin, que está com Covid. O Austin, meu Deus. Meu Deus. César, Ninhas, crianças. Dona Norma, seu Pedro, Rafael. Aretusa, Ismael e família. Sempre oramos. Rayane, Hugo, Helena, o Jonathan. Oração para o pai da Viviane Reusler. Pastor Samuel sempre ora, sempre oramos. Que faz aniversário amanhã, né? Os parabéns, que Deus abençoe. Queria pedir oração pela minha prima Tatiane, toda a sua família, minha tia Tereza, meu tio Lula, a Flavinha, o Tiago, a Vanessa, toda a família. Pedir oração pelo Jorge Luiz, né, um amigo nosso. Oração pelo José Cláudio Alvarenga, toda a família Alvarenga, temos orado. Oração pelo seu Walter, nosso vizinho, precisamos de oração. Pelo meu amigo Jorginho, lá de Cachoeira Paulista também, sempre orando por ele. Oração pelos amigos aí que nós temos, né, fizeram contato conosco hoje, que estão com Covid, precisam de um auxílio da parte espiritual, da parte de Deus. Oração pela família da Gleice, né, temos orado aí diuturnamente. E orações por todos aqueles que sofrem nesse momento. Oração pelo Jorge da Silvana, que ficamos sabendo que está melhor. Oração pelo André, que precisa de uma cura, uma criança que está diabético. Oração são tantos nomes que agora me fogem à mente. Oração pela Tatiana,
Tatiele tinha pedido oração por essa pessoa que bateu com a cabeça, a gente tem orado, não sei nem notícia. Enfim, se porventura esquecemos de alguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe, né? Oração pelos meus pais, sempre orando, por todos do Ministério Fé para Todos, os diáconos, os evangelistas, todos os membros, né? Aqueles que estão mais de longe em virtude dessa doença, que o Senhor Deus possa contemplar todas essas vidas. Lembrei agora aqui da Débora Sorrentino, do seu Antônio, do Wallace, do Wagner, da Dona Fátima, todos aqueles que têm nos pedido oração, e é momento de oração e nós vamos clamar que você possa curvar a sua mente e que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao Senhor nesse momento. Amantíssimo Deus, eterno Pai, é com reverência, temor e tremor que nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus, nosso advogado, Ele é um novo e vivo caminho, Pai, à Tua presença. Diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, Senhor, e que hoje, por Cristo Jesus, o nosso grande e sumo sacerdote, nós temos acesso, Pai, à sala do trono, Senhor. E quando falamos de sala do trono, Senhor, nós falamos, Senhor, de Cristo Jesus, que está à destra de Deus Todo-Poderoso. Tua palavra diz que Ele intercede por nós, Senhor, a todo momento. Ó Cristo Jesus, interceda por nós nessa hora. Ó Pai, no nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor, intercedendo, Senhor, por vidas que precisam do Seu auxílio, do Seu socorro. Ó Pai, nós pregamos aqui sobre fé, Senhor, e a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da Tua palavra. E essa fé, eu tenho certeza, já foi gerada em nossos corações, Senhor. Então, pela fé nesta hora, nós nos apropriamos, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que foi estabelecido como herança aos Teus filhos, Senhor. E declaramos, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a vida daqueles que oram conosco nesta hora, a cura, ó Pai, o restabelecimento, Senhor, a dignidade, Senhor, a condição humana, Senhor, de estar, Senhor, recebendo, Pai, o Seu auxílio, o Seu socorro nesta hora. Senhor, toca, ó Pai, naqueles que estão contaminados nesse momento. Ó Pai, vai trazendo o Teu sopro de vida, vai dando força ao cansado, Senhor. Aquele que porventura nesse momento, Senhor, esteja fraco, esteja, Senhor, sofrido, Senhor, entristecido pelas agruras da doença, Senhor, dos problemas dessa vida. Vai tocando com o Teu sopro de vitória, de vida. Vai dissipando, Senhor, todo mal. Senhor, toda mentira, toda incredulidade, toda dúvida, todo pecado, tudo aquilo, Pai, que foi sugestionado pelo inimigo, que possa sair agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. 1 João capítulo 3, verso 8, a parte B, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, meu Deus. Vai desfazendo, Senhor, todo espírito de macumbaria, Senhor, toda inveja, contenda, sentença, todo espírito malévolo, Pai, nos lares, Senhor, da doença, da discussão, da incompatibilidade, Senhor, de gênios, Senhor, todo espírito maligno que queira trazer, Senhor, a falência, a miséria, ó Pai, o desemprego. Abençoa o Teu povo, aqueles que porventura, Senhor, estiverem desempregados, que o Senhor possa abrir portas pelo poder do nome de Jesus. Vai trazendo, Senhor, a vitória, vai trazendo, Pai, o direcionamento. Ó Pai, nós oramos, Senhor, por todos aqueles que porventura estejam depressivos, angustiados, Senhor. Todo espírito de síndrome do pânico, Pai, de ansiolítico, Senhor, do Rivotril, Senhor, do Altrox, do remédio forte, que cai agora em nome de Jesus, que a fé possa ser gerada, Senhor, no âmago, na alma de cada irmão, cada irmã, que possam, Senhor, se ver livres, Pai, desses remédios, de toda acusação, insônia do inferno, cai agora, Senhor, que a Tua palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono. Que o sono dos justos, Senhor, possa ser estabelecido em cada irmão, em cada irmã que orou comigo essa noite. Que as Tuas bênçãos, Senhor, possam ser declaradas sobre nossos filhos. Todo espírito de assolação contra a nossa família,
Ah, Deus, visita nossos filhos, nossas crianças, Senhor. Amém, Deus. Todo espírito de homossexualismo está quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De lesbianismo, Senhor, cai agora em nome de Jesus. De pedofilia, de prostituição, toda mentira que conduz à desobediência e à morte, ao pecado, seja aniquilado agora, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que todos aqueles que oraram conosco, pela fé, estão curados, Aleluia. Estão libertos, estão, Senhor, envoltos na Tua mão de poder, para que possam, Senhor, viver um final de semana abençoado. Amém. Pela presença viva do Teu Espírito, em nome do Pai, Em nome de Jesus. do Filho e do Espírito Santo, Paráclito de Deus. Amém? Essa foi uma live da Igreja Ministério Fé para Todos. E eu agradeço a todos que estiveram conosco durante todo esse tempo. E tome posse, meu irmão, da sua vitória. Porque maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. O Espírito Santo habita em nós. E por essa presença viva, nós vamos administrando a nossa vida na esperança da volta de Cristo. Coloque-se na posição de receber a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces, gloriosas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E aqueles que amam o Senhor possam dizer amém. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau e tchau. Amém.